Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui e espero que estejam todos muito bem. Eu estou, na verdade, em débito com o pessoal da disciplina de Programação Orientada a Objetos 2, então eu estou fazendo esses vídeos aqui para poder compensar e ajudar com os materiais que a gente vem estudando, tá certo? E então eu inicio dentro desse material a questão de tratamento de erros, que é muito importante aí para nós. Eu vou fazer alguns vídeos mais curtinhos e trazer um exemplo bem claro para que a gente possa entender como utilizar os conceitos de try, catch e finally dentro do JavaScript, entender um pouquinho melhor como funcionam os erros e aprender a criar os nossos próprios erros também, para dar uma melhor condução para os nossos erros dentro do sistema. Tá certo? Então eu vou compartilhar meu material aqui com vocês, que foi o mesmo material que eu apresentei em sala, com um exemplo de uma funçãozinha muito simples aqui, tá, gente? Que é o seguinte, eu criei uma função chamada obtém nome do mês. Ela recebe um número de mês como parâmetro e aqui dentro eu tenho um vetor com os nomes de todos os meses em português. Então o objetivo é muito simples, eu vou dentro desse meses, que é o meu vetor, e eu vou na posição número mês que o usuário me passou, confiro. Se ele passou 3, eu quero então procurar março. Se existir, eu retorno esse texto. Caso contrário, eu quero dar um tipo de erro específico, tá bom? E aí eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Número mês menos menos, que eu estou fazendo o quê? Eu estou decrementando, eu estou diminuindo 1. Por quê? Porque os vetores no JavaScript começam em 0. Então se a pessoa me passar o 3 porque ela quer o mês março, na verdade nós temos janeiro na posição 0, depois fevereiro na posição 1, março na 2 e abril na 3. Então eu vou pegar a informação errada, né? Então o que eu preciso fazer é pegar o 3 do usuário e voltar para 2. Por isso que eu estou fazendo aqui número de mês menos menos. Tá? Então agora, feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar o vetor de meses na posição número mês. Se essa informação existe, returne ela própria. Então eu vou trazer aqui no caso a informação março. Caso contrário, significa que deu um erro. Tá? Antes de chegar no erro, vamos dar uma olhada na aplicaçãozinha que eu fiz para utilizar isso aqui. Tá? Nós temos então o programa principal, nós vamos criar aqui uma variável nome de mês que não tem absolutamente nada dentro dela, né? Eu criei um console.log aqui início da rotina só para a gente ver onde começa e onde acaba, depois vai ser importante para nós. E eu estou falando o seguinte, a variável nome mês, que é uma string, vai receber o resultado dessa chamada de função, obtém nome mês passando 2. Vamos colocar 3, né? Foi o exemplo que eu falei para vocês. Quando ele fizer essa operação, o que vai acontecer? O comando try, ele, como o nome sugere em inglês, ele tenta fazer algo. Por que a gente utiliza o comando try? A gente utiliza ele quando a operação que a gente quer tentar existe chance real de dar erro, beleza? Se ela existe chance real de dar erro, significa que vale a pena colocar essa cláusula try. E junto com a cláusula try, eu sou obrigado a colocar uma outra cláusula chamada catch, que, ou seja, tente fazer algo. Se der certo, perfeito, deu certo. Se der errado, catch, capture esse erro para que a gente possa tratar. E aqui a gente coloca normalmente uma letra E, que representa o erro. A gente passa aí como parâmetro para o catch, né, o próprio erro encontrado. Caso tenha acontecido um erro, vamos colocar na variável nome mês, ao invés de trazer a própria informação que eu quero, né, o nome do mês, vamos colocar o erro nessa variável nome do mês. E por último, para terminar, a gente vai usar o finally. O finally significa, não me interessa se você achou erro ou não. Se você passou pelo try, se você passou pelo catch, não estou nem aí. No final, faça esse último código. Então, por fim, eu estou escrevendo a variável nome mês e estou escrevendo também fim da rotina. Então, observe que variável nome mês, ela vai conter duas possíveis coisas. Se ela rodou o try sem encontrar erro, nome mês vai ter o nome mês que eu espero. Caso exista um erro, ela vai me trazer qual é o erro, beleza? E aí em cima disso vamos dar uma conferidinha como é que isso aqui fica no nosso JavaScript, tá? Vou voltar aqui para o nosso live server e vocês estão vendo que março apareceu de forma bem sucedida aqui no nosso programa, beleza? Vamos fazer outro teste então. Se ao invés de passar 3, eu passasse 1, ele tem que entender que isso aqui é janeiro, então ele vai mostrar para mim janeiro, do jeito que eu espero. E se eu passasse, por exemplo, 13, que é um mês que não existe, quando eu retorno para cá, ele me trouxe mês inválido error. O que é isso? JavaScript tem esse nome? Não, fui eu quem criei. Aonde eu criei? Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Eu usei a cláusula throw, ou throw, que significa jogar. Então eu estou jogando para trás um erro. Observe que, na verdade, eu não estou nem jogando um erro, né? Eu estou jogando uma string.
tá? Essa string vai ser capturada pelo programa principal. Então isso aqui é muito importante de vocês aprenderem, pessoal. Na hora que a gente utilizar o comando throw, é como se eu falasse assim, olha, eu encontrei um problema, mas eu não tenho a capacidade de resolver. Então eu vou jogar para o meu superior e ele vai se virar para resolver isso aí para mim, tá bom? Essa é a ideia. Então o que vai acontecer? A execução da função obtém nome mês, ela é interrompida imediatamente com o comando throw, da mesma forma que seria com o return, tudo bem? E aí quando ela interrompe, ele vai retornar essa string e vai retornar para quem? Vai retornar para cá, ó. Só que aqui é um erro, porque tem a palavra throw, então ele vai cair no try, mas ele não vai continuar rodando, ele vem direto pro catch. E ele fala, opa, teve throw? Teve jogada de erro? Então vem para cá. Nome mês recebe aquela string que a gente montou lá, e aí ele vai fazer ela aparecer. Aqui só para provar para vocês, tá, gente? Se eu trocar o nome dele aqui, ó, salvar e voltar, ele vai trocar o nome da mensagem também. Então observem que por enquanto nós estamos apenas lançando texto, nós não estamos lançando efetivamente um erro, beleza? Com isso vocês já têm uma noção muito boa de como funciona o conceito de try, tente, catch, capture o erro, ou e finally, mesmo independente de dando certo ou dando errado, faça alguma coisa no final. Assim como a cláusula throw, que normalmente é utilizada para jogar um erro. Por isso que ela vem do inglês throw, que significa jogar. Então a gente joga para trás o nosso erro. Então observem que vocês não vão escrever try catch em todo lugar do sistema. Vocês vão escrever try catch apenas no momento onde vocês vão ter um determinado código, normalmente uma chamada de função, e essa chamada de função pode ocasionar em erros. E aí você trata uma única vez no bloco catch. Tá certo? É o único lugar onde você trata o erro, é no bloco catch. Observem que aqui dentro da nossa função obtém nome mês eu não tenho try catch. Por quê? Porque aqui dentro eu não lido com erro. Aqui dentro eu só jogo o erro para trás, eu só jogo o erro para o meu superior. O superior é quem vai ter que responder por isso, tá bom? Então basicamente esse é o conceito. Eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito extenso, já deu 7 minutos. Depois eu finalizo com formas novas da gente trabalhar isso, não apenas com string, mas com erros reais do JavaScript. Tá certo? Então eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para me mandar mensagem e eu vou tirar as dúvidas de todos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.